Vocês já perceberam como nos dias de hoje muita gente tenta apagar o passado, como se fosse só apenas apertar um botão? Mas será que a vida funciona assim? E quando o assunto é fé, transformação e relacionamentos, como fica essa história de recomeço? Bom, vou direto ao ponto. Como essas notícias de, por exemplo, a Jordana, que ela teve um passado comprometedor, que vazou um vídeo dela que você sabe muito bem o que aconteceu com ela, e ela se converteu para a igreja e tal, e muita gente julga ela porque ela, né, entrou na igreja e quer meio que apagar o passado, não quer ser reconhecida por que ela fez, que ela é uma nova criatura, isso, aquilo. Mas tem o outro lado da moeda, que muitas mulheres, né, que no caso vai ser o assunto do vídeo de hoje, que é essa nova onda que, tipo assim, elas olham numa religião, na igreja, por exemplo, uma maneira de meio que apagar, meio esconder o seu passado e não querem que descubram, né, o que elas fizeram no passado, não querem que seja um argumento para que, por exemplo, não engaste no relacionamento, isso e aquilo. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto da nova onda das mulheres entrarem agora na igreja para meio que fazer uma espécie de redenção, entre aspas assim, ao seu passado. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Hype bem o vídeo. Se possível também, deixe um valor demais para me ajudar a manter com mais constância os vídeos aqui do canal. E meu muito obrigado. Então, chega de enrolação e vamos lá. Vocês possivelmente vivem uma religião, por exemplo, geralmente é da vertente cristã evangélica ou faziam parte, e vocês separem bem. Hoje em dia, cara, é muito comum, tipo assim, a pessoa pintou e bordou no mundão aí e vai na igreja e tenta que meio que apagar o passado dela, esconder. E detalhe também, né? Elas não gostam que sejam lembradas o que elas fizeram, porque não adianta nada você tentar ir na igreja, você ser uma pessoa melhor e tentar apagar aquilo que você fez. Não é bem assim. E também entra naquela questão que muitas delas, depois que fizeram o que fizeram, exigem agora um homem de verdade, que vocês sabem muito bem que eu vou deixar também aqui na descrição, vídeo explicando por que não existe mais homem de verdade. Aí entra naquele dilema, né? Não, eu me converti, eu escolhi viver com Cristo, entre aspas, assim, né? E eu quero agora um homem de verdade, não quero mais moleque, eu quero um homem que me assuma, que não lembre do meu passado, que isso e aquilo. Aí a gente entra naquela questão, beleza. Você não quer que lembre o seu passado, mas então por que você fez, sabe? Cara, não é justificando uma coisa com a outra. Religião é uma coisa, o seu passado é outra, suas atitudes são outras, suas atitudes foram outras. Tudo nessa vida a gente colhe as consequências, independentemente se for coisa boa ou coisa ruim. Agora a pessoa fez o que fez, né, tem várias justificativas do porquê ela entrou na igreja, porque ela escolheu a religião, porque muitas vezes a pessoa escolhe a religião até por meio de tentar, né, salvar a sua vida de outras coisas que podiam acontecer, porque vocês sabem muito bem que dependendo da gravidade que a pessoa fazer, um mundão aí da vida, cara, a religião é a única salvação dela, que vocês sabem muito bem o que pode ser. E tipo assim, é que nem a pessoa tem 5 filhos, um de cada pai diferente, né? A pessoa curtiu o que tinha que curtir, aproveitou sua juventude, aproveitou seu tempo, sua energia, seu dinheiro para agradar a ela, agradar aquilo que ela queria. Agora que ela encontrou na religião, porque praticamente tá virando moda, cara. E a gente também vê, que eu vou deixar também um vídeo aqui no card, do tal de Profeta Mirim, que parece que virou moda, né, entre as pessoas, entre os jovens, entre as mulheres, assim, que viram na igreja meio que um escape, assim, entre aspas, de viver um jeito que elas querem, porque hoje em dia é muito raro você ver alguém que siga, arrisca mesmo a palavra de Deus, né? A religião cristã evangélica, tanto católico, evangélico, protestante, etc. Que muitas vezes as pessoas só estão indo por causa da mídia, por causa do holofote, que nem, por exemplo, o caso do Miguel, cara. A gente vê, o cara praticamente tá fazendo um teatro dentro da igreja, dentro do púlpito. É que nem eu ouvi uma frase que é verdade. Se a pessoa acreditasse mesmo na Bíblia, que carrega embaixo do braço, que prega, que vive, não mentiria, não fazia heresia, não falava heresia do jeito que ela prega, sabe? Por exemplo, a pessoa tá com a Bíblia embaixo do braço, mas mente. A pessoa tá sendo hipócrita, tá sendo isso, aquilo. E hoje em dia,
as pessoas estão sendo muito hipócritas, cara. Ninguém praticamente está vivendo o evangelho, como que diz a religião. Muitas, por exemplo, no caso das mulheres, eh, veem, né, uma escapatória, assim, de tentar apagar o que elas fizeram, porque se você levar muito a fundo, cavar o passado dela, descobrir o que ela fez, cara, você não consegue nem se relacionar com ela, cara. Aí que nem entra aquela questão: "Ah, mas eu me converti, eu fiz isso, aquilo", tá, mas você se converteu, não quer dizer que você tem que não quer dizer que as pessoas vão esquecer aquilo que você fez. É a mesma coisa, se o passado não importasse, não existiriam antecedentes criminais, não existiria museu, o passado importa sim, ainda mais pra mulher, porque querendo ou não, a mulher é sim julgada pela quantidade de, né, de homens que ela saiu, quantidade de parceiros que ela teve. É, porque entra naquela questão, na teoria, né, nas redes sociais, todo mundo, eh, vive uma santidade, que aceitam isso, aquilo pra casar, pra se relacionar. Eu sei que tem pessoas que encaram, né, tem coragem de encarar isso, mas na realidade é outra, cara. Na teoria, nas redes sociais digitando, todo mundo aceita, todo mundo, não liga, mas na realidade você estando vivendo aquilo com a pessoa, você quer saber, porque você não sabe o porquê da pessoa terminou. Você não sabe, a pessoa terminou com a outra porque, né, tentou levar a outra de raça pra cima, era tóxica, fazia isso, fazia aquilo, por isso que tem um monte de relacionamento, viveu uma vida sem princípios e valores, viveu aquilo que queria viver, porque a gente sabe, existem casos e casos, mas tem casos que se a pessoa não tivesse, levado apertão, como que se diz a gíria, né, não tivesse levado o apertão da vida, a pessoa possivelmente estaria no mesmo lugar. Mas aí ela viu como uma escapatória a religião, a igreja, isso, aquilo, porque, eh, ela cansou, por exemplo, assim, de moleques, isso, aquilo, que não dava valor. Mas a gente sabe bem que se fosse no auge dela, que se fosse, se ela não tivesse passado por aquilo que ela passou até ir na igreja, ela estaria no mesmo lugar. Ela não ia ligar se estava com moleque, se estava com homem, se estava fazendo isso, aquilo, ela ia ficar no mesmo lugar. Até que chega um certo ponto, né, que ela meio que se cansa, entre aspas, assim, e quer buscar uma nova vida, quer buscar uma nova redenção. Mas a gente vê que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu sei que a gente não pode julgar a pessoa que se converteu, isso, aquilo, mas a gente também não pode fechar o olho para as consequências que também virão. Por exemplo, assim, se eu plantei uma coisa e eu quero colher outra, não é, você plantou, você vai colher. E às vezes as pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, as mulheres, elas não querem colher as consequências depois que fizeram. Aí elas entram na igreja e querem encontrar um príncipe encantado, querem encontrar um homem que assuma elas, querem que um homem que assuma todos os B.O.s delas, isso e aquilo, exige do cara o máximo, mas não oferece um mínimo, que nem, eh, possivelmente vocês conhecem uma pessoa assim, a pessoa pintou e bordou no mundo, fez o que tinha que fazer, né, sei lá, fez tudo o que tinha que fazer, até mais, vocês sabem muito bem, e depois se converte, aí quer ser uma nova pessoa, isso, aquilo, mas é que nem, eu conheço o caso assim, a pessoa converteu na igreja, a pessoa, tipo, a pessoa era pá virada, fazia o que fazia, aí depois converteu, aí viu que não era aquilo, que ninguém queria assumir ela, ninguém queria, ter algum tipo de relacionamento, nada com ela, a pessoa depois chutou o balde e voltou de novo pro mundão, aí começou a fazer as mesmas coisas, até pior, e aí que fica? Porque, que nem eu falei anteriormente, existem casos e casos, mas a maioria vai para a religião, vai para a igreja para buscar um refúgio, assim, entre aspas, para buscar uma espécie de redenção, uma espécie de apagar, né, o passado dela, porque ela sabe muito bem, porque se fosse ao contrário, você se relacionaria, se fosse, sei lá, seu filho, sua filha, você não, eh, você não orientaria seu próprio filho para em questão de relacionar com essa pessoa, a pessoa fez isso e aquilo, você vai ainda, tipo, ah, deixa ele escolher. Não, cara, a gente tem consequências, independentemente do que você fazer de bom ou ruim. Só que aí que tá, elas não gostam de ouvir também as verdades que muitos dizem que, cara, eu acredito que muitas delas sabem que é verdade aquilo que muitos caras dizem, até tipo questão de não querer se relacionar, por exemplo, com mãe solteira, porque da questão da pressão socioafetiva, medida protetiva, até a questão de chegar com a pessoa. E eu acredito que muitas delas, né, compreendem que tem certa verdade naquilo, só que elas não querem, aceitar, sabe. Elas só querem aquilo que elas desejam, independentemente se for, racional ou irracional aquilo que elas desejam.
entende? Aí, tipo assim, que nem na religião, na igreja, a gente vê aí que agora virou moda. Por exemplo, o caso da Andressa Surak. Mano, ela se converteu, isso, aquilo. Acho que ela se converteu, depois voltou, depois se converteu de novo. Aí agora tá fazendo, você sabe o que, Only, você sabe o que. E ainda fala o nome de Jesus, o nome de Deus. Então, eu não sou Deus pra julgar ela, mas cada um tem a sua opinião, né? Então, que nem eu falei, a religião virou tipo uma espécie de movimento, uma espécie de moda, uma espécie de carta branca que você entra lá e seu passado é totalmente esquecido, que você pode viver uma nova vida sem as consequências daquilo que você escolheu no passado e que não quer colher agora no presente. Não quer ter as costas largas para tentar assumir seus atos, né? Não quer assumir seus atos, quer sempre jogar na culpa de alguém. Ah, mas agora eu me converti, agora isso aqui, eu sou uma nova criatura, as coisas do passado ficou para trás, Deus passou uma borracha no passado. Não é bem assim, cara, porque se fosse assim, muita gente que fez coisas horrendas na vida aí, convertesse e esqueceu uma hora pra outra. Não é assim, cara. Todos são responsáveis das suas atitudes. Independentemente se você fez atitudes boas ou atitudes ruins, você tem que ter peito para assumir suas consequências, ou agora ou no futuro. E não jogue suas frustrações, seu passado, as consequências dele nas costas de outro, entende? Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E assiste aqui essa playlist e maratona o canal, beleza? Até a próxima.